Olá, irmãos, tudo bem com todos? Estamos juntos aqui para conversarmos mais um pouquinho sobre o texto bíblico que nós estamos lendo. A gente combinou de ler a Bíblia inteira esse ano e a cada semana nós vamos comentar o texto lido. O Marcos falou com a gente a semana passada do capítulo 1 ao capítulo 21. Quero falar com os irmãos do capítulo 22 ao 42 hoje. Só para nós relembrarmos do capítulo 1 ao 11, Deus fala da criação do povo, da rebelião e dispersão desse povo. E aí, obviamente, há um plano de salvação. E Deus continua tratando com o povo e escolhe falar da história de uma família. E o livro de Gênesis começa a tratar da genealogia de uma família até chegar a Abraão, que é o escolhido para representar esse tratamento de Deus conosco. E Deus chama Abraão, chama ele para fora do seu povo e começa um tratamento em específico com ele. De Abraão, as bênçãos são replicadas para Isaac, tem o nascimento de Isaac no capítulo 21, e a gente chega no capítulo 22, o começo da leitura dessa semana, que talvez é o ápice desse relacionamento de Abraão com Deus, quando Deus pede o sacrifício de Isaac, e Abraão não nega esse sacrifício. A gente lê pelo texto, quando Abraão conversa com os seus servos, diz: nós subiremos e desceremos, da confiança, da fé de Abraão nas promessas do Senhor. E eu quero falar desse pedaço de Isaac, começa o desenrolar e o tratar de Deus, algo bastante interessante. Tanto Sara, que era a mãe de Isaac, quanto Rebeca, a sua esposa, e lá na frente Raquel, a esposa de Jacó, as três são estéreis, mas nas três Deus opera um milagre e elas se tornam férteis e elas contribuem com a promessa e o plano de salvação de Deus para o mundo. Quando Deus chama Abraão, Deus diz: olha, porque em você serão benditas todas as famílias da terra. E Isaac, nós temos um texto falando de Isaac e de como Isaac conduzia as coisas que Deus tinha deixado na mão dele, e aí a gente chega especificamente no nascimento de Jacó e Esaú, e aí talvez há uma grande virada na história. Jacó, que era o enganador, até essa semana eu conversei com um membro da igreja: puxa vida, mas como é que a gente entende alguém que tinha por pseudônimo enganador ser um instrumento da bênção? Se você ler direitinho lá o texto, você vai ver que num determinado momento Esaú despreza a sua primogenitura. E Jacó, com esse título de enganador, vai trabalhar para o seu tio Labão. E depois de 20 anos de trabalho, por causa das suas esposas Lia e Raquel, ele sente a humilhação de ser enganado por seu tio. E Deus o revela a vontade de voltar para a sua terra. E é interessante que o Jacó, que foi enganador, volta a um Jacó humilhado. E esse Jacó encontra com Deus. E quando ele encontra com Deus, ele é abençoado. E aí ele tem os seus filhos. Jacó teve 4 esposas, mas amava uma. E ele tem os seus filhos. E é interessante a gente olhar que há uma característica geral nessas gerações dos povos que vêm depois de Abraão. Primeiro, cada geração é marcada pelos mesmos erros, continuam tomando péssimas decisões que impactam em suas próprias vidas e arriscam a promessa de Deus. Segundo, Deus permanece fiel a eles, continua salvando dos seus próprios erros e afirmando seu compromisso com as bênçãos. Jacó tem ali 12 filhos, dos 12 ele não fez questão de esconder que amava mais José. José é vendido pelos seus irmãos, chega ao Egito, no Egito se torna prisioneiro, e o texto vai nos contar como Deus o conduz de prisioneiro a governador do povo do Egito. Depois de Faraó, José era o que mais mandava no Egito. E tudo isso tem um desenhar da mão de Deus, tudo isso tem um trabalhar. Mostra como é que Deus vai usando mesmo as nossas características e falhas humanas para que o seu projeto seja concluído. Quando a gente olha para toda a história do Antigo Testamento, o Antigo Testamento trata dessa família, que é a família de Israel.
E se nós pararmos aqui nesse texto que nós lemos, nós entendemos que Israel era Jacó. Jacó nos remete a Isaac, Isaac nos remete a Abraão, para quem foi feita a bênção, de que todas as famílias, todos os povos seriam abençoados. Voltando lá para a história de José, José, num determinado momento, como líder, como governador do Egito, a fome chega e ele recebe os seus irmãos. Ao se revelar, tem algo interessante que José diz. Ele diz para os seus irmãos: não fiquem preocupados com o que vocês fizeram, porque Deus usou toda essa situação para transformar a maldade de vocês em oportunidades de salvar vidas. E talvez nesse texto, nesse trecho do texto da palavra de Deus que nós lemos nessa semana, do versículo 22, do capítulo 22 ao capítulo 42, com todas essas histórias de famílias, de gente como a gente que erra, de gente como a gente que toma decisões erradas, mas de um Deus fiel e permanente, eu queria fechar esse momento lembrando esses dois eventos especiais. Primeiro, a fé de Abraão, quando Deus pediu Isaac. E segundo, a fé de José em entender que a maldade dos seus irmãos, na verdade, foi um propósito de Deus para que lá na frente pudesse salvar vidas. Espero que os irmãos continuem firmes no propósito de ler a Bíblia, inclusive o que nós conversamos agora, para nós termos o entendimento completo, a gente precisa continuar em algumas páginas da Bíblia, concluir Gênesis, entender esse povo que vai para o Egito, lá no livro de Êxodo, e como Deus vai tratando esse povo nessa história do Antigo Testamento, de uma genealogia, de uma família chamada Israel, que começa lá com Abraão. Que Deus abençoe os irmãos, que esse pequeno vídeo os ajude a captar aí os pontos importantes e ir ligando as linhas nesse texto que a gente está lendo. Deus abençoe, um ótimo final de semana e um excelente propósito de leitura da Bíblia. Amém.